Bom dia a todos, espero que vocês estejam bem, certo? Que estejam tranquilos, que vocês possam, através dessa aula que vamos iniciar agora, que a gente possa construir esse processo de ensino-aprendizagem na disciplina de História. E o nosso tema é o pensamento moderno, certo? É o pensamento moderno, mas a pergunta que não quer calar, o que é moderno? Pense aí você. Imagine e dê essa resposta. O que é moderno? Certo? A gente está falando aqui de história. Mas a gente pode pensar no significado da palavra moderno. Eu sei que você já tem sua resposta aí, já respondeu, mas a gente vai passar aqui para vocês o que é moderno. Certo? O significado da palavra moderno para a gente fazer uma análise maior. O adjetivo moderno, que pertence ao tempo presente ou a uma época relativamente recente, o que é odierno, o que é atual. Um outro ponto aqui, que tem pouco tempo, por oposição ao que é velho, novo, recente. Um exemplo, comprei um carro moderno. Outro significado, que está à frente do seu tempo. A pessoa que está à frente do seu tempo é uma pessoa moderna. Digamos, tem um exemplo aí interessante. Minha avó é super moderna. As vovós hoje estão mais modernas, porque as vovós hoje têm acesso a smartphone, brincam para lá, faz isso, aquilo, outro, pesquisam, vai no WhatsApp e tudo. Em relação às vovós de décadas atrás, elas são moderníssimas. Então já deu para você perceber, ter uma ideia do que é ser moderno, certo? Eu já sabia disso, mas a gente está só dando um plus, não é isso? Mas para a história, o que é moderno? Nós estamos estudando história. E o que é moderno? Para a história, é posterior ao fim da Idade Média, até a Revolução Francesa. A primeira dica, que apareceu depois da Antiguidade Greco-Romana. Então, para a história, a Idade Moderna é uma idade de ruptura com a Idade Média. É uma idade de ruptura com o feudalismo. Então, a gente vai, a partir de agora, perceber, observar o que aconteceu, alguns fatos que ocorreram na Idade Moderna, certo? Sabendo que, quando se nomeou Idade Moderna, foi em relação ao pensamento da Idade Média, certo? Porque na Idade Média a gente vai perceber que tinha uma maior força o pensamento religioso. Na Idade Moderna é um pensamento mais empírico, de experiências. Buscam-se outras respostas além da religiosa. Beleza? Vamos aqui ver aqui. Vai para cá. Pronto. Aqui a gente tem uma linha do tempo. Quando se estuda história, a gente tem que trabalhar um pouco da linha do tempo, certo? Aqui a linha do tempo do professor Menezes, eu peguei essa aí na internet, eu agradeço. Já estava pronto, bonitinho, beleza? Então vamos aqui. A linha do tempo temos a pré-história, que a gente não vai trabalhar agora. Só fazer aqui uma questão de observação, né? Temos o que? A Idade Antiga, certo? Onde temos ali a Mesopotâmia, Egito, hebreus, persas, Grécia e Roma, os greco-romanos, como a gente falou aqui antes. Então, o estudo desses povos faz parte da Idade Antiga, certo? Da história da Idade Antiga. Daqui dessa parte, que eu vou aqui aumentar aqui, ó, da pré-história para a sua esquerda, temos aí a pré-história dividida em período paleolítico, neolítico e idade dos metais, certo? Quando surge a escrita, que didaticamente trabalha-se que com o surgimento da escrita é que surge a história. Ponto. Então vem a Idade Antiga, posteriormente vem a Idade Média, onde tem alguns fatos históricos aí. A queda do Império Romano, do Ocidente, vamos sempre frisar isso. O feudalismo, o islamismo, as cruzadas e a América pré-colombiana, que é isso que é estudado, certo? Na Idade Média. Na Idade Moderna, olha aí como ela vem pós-Idade Média, certo? Apesar de vir pós-Idade Média, ela vai beber
da fonte do conhecimento lá na Idade Antiga. Isso aqui é um fato interessante. Na Idade Moderna, vai se haver essa ruptura com a Idade Média, mas ela vai beber num período anterior à Idade Média, que é nos estudos greco-romanos, certo? Nos estudos dos primeiros, nos grandes filósofos, historiadores, de todo o saber greco-romano, da Grécia e da Roma. Da Grécia e Roma. Não só deles, mas enfatizando os estudos greco-romanos. Então, ele rompe com a Idade Média, certo? O pensamento moderno é um pensamento de ruptura com a Idade Média, mas que vai beber na fonte do conhecimento da Idade Antiga. Beleza? Então, na Idade Moderna, alguns fatos que são estudados, certo? Fatos históricos, é o quê? O Renascimento, a Reforma Religiosa, as grandes navegações, etc, etc. Depois da Idade Moderna, vem o quê? A Idade Contemporânea, que já vem alguns fatos históricos. Então, assim está compartimentado o estudo da história. Aí é da história. Não estamos trabalhando aí da pré-história. Beleza? Então, aí fica tranquilo para vocês, não é isso? Vamos baixar aqui, é uma confusão isso. Pronto. O pensamento moderno. Aqui são algumas coisas bem rápidas para que você observe como se funcionava o pensamento moderno e depois a gente vai estudar fato a fato. Pronto. Um ponto didaticamente utilizado para o estudo da Idade Moderna é a queda de Constantinopla e o fim do Império Romano do Oriente, certo? Anteriormente, tem a queda do Império Romano do Ocidente, que isso aí é um fato histórico que inicia-se didaticamente, sempre falo isso, o estudo da Idade Média, certo? A Idade Média, ela, entre aspas, termina com esse fato histórico aí. Em 1453, quando o Império Romano do Oriente, certo? Ele chega ao fim, certo? Então, com isso, quando chega-se ao fim, esse Império Romano do Oriente, vai se criando o processo do crescimento de monarquias nacionais europeias. O poder do monarca ele vai ficando maior, o poder dos reis vai ficando maior. Antes, no feudalismo, havia uma descentralização do poder do rei, do soberano. Na realidade, eram senhores feudais. Eram senhores feudais que tinham uma descentralização do poder. Cada um tinha seu feudo, por isso o nome vem feudalismo. O feudo, comumente chamado como as terras do senhor feudal, né? Mas que poderia ser um imposto e tal, isso aqui, por aí vai. Mas vamos agora só focar nisso. Seria do senhor feudal, era um poder descentralizado. Na Idade Moderna, há uma diferença, que é o quê? Há uma centralização de poder. Com a centralização de poder, o rei torna-se o único a ter o poder ali naquela área e vão criando-se as monarquias nacionais, como, por exemplo, Espanha, com a junção de Castela e Aragão, França, que é o maior exemplo das monarquias nacionais, quando chega o poder absoluto dos reis, certo? E também na Idade Moderna, ocorre também aqui um outro ponto, o início da recuperação demográfica e econômica após a peste negra. A peste negra, assim chamada, foi uma doença que dizimou um enorme percentual de pessoas na Europa, certo? Então, obviamente que com isso, quando se perde o número de pessoas, você perde trabalho, você perde produção, etc, etc. Mas na Idade Moderna inicia-se essa recuperação demográfica. As populações elas vão crescendo. Acaba-se com essa questão da descentralização de poder, aquelas guerras entre feudos. Então cria-se as monarquias, criam-se moedas únicas, organiza-se o comércio, certo? E também onde entra aí a outro ponto que está aqui. Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, a gente está falando de transição. Obviamente que essa transição ela não se dá de uma forma inteira, rápida, naquele processo. É a partir de agora, então, não. É paulatinamente, aos poucos, certo? A gente fala de transição. Vai passando de uma idade para outra, aos poucos. Beleza? Pronto. Um fator aqui. A decadência do sistema feudal, que eu falei a vocês, e o surgimento do mercantilismo
trazem uma nova ordem econômica baseada no comércio, com a defesa da livre iniciativa e no individualismo. Eu falei a vocês que na época dos feudos havia uma descentralização. Havia uma descentralização do poder e também do comércio, porque não tinha uma moeda única, por exemplo, eram vários impostos, certo? Então, com a centralização do poder ocorre o inverso. Então, a terra é um bem? É. Mas com o mercantilismo ocorre o quê? O comércio. O comércio começa a ser, digamos, não de ser bem mais importante para as monarquias nacionais. Até porque elas vão buscar, através de um outro item que vamos estudar aí, vão buscar o comércio com as colônias, certo? Então, a livre iniciativa, com o crescimento, com a centralização, nasce também o comércio melhora, cresce, e também nasce, digamos assim, ela começa a ter mais importância uma nova classe social, vamos falar dessa forma, que é a burguesia, que eram os comerciantes da época. O rei, ele fica em torno do rei, auxilia o rei, serve de alicerce para o poder central e tem apoio do rei. Então, isso tudo chama-se ruptura. O pensar medieval, ele vai aos poucos acabando e vai ocorrendo uma nova forma de pensar na Europa. Lembrem-se que nós estamos falando de Europa, apenas de Europa. Não estamos falando de Brasil, certo? Não estamos falando de Brasil, beleza? Estamos falando de isso tudo, essas mudanças ocorreram na Europa, ok? Bom, um outro fato importante nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna são as grandes navegações. Aí a gente entra um pouquinho aí, certo? As grandes navegações iniciadas no século XV e principalmente a descoberta das Américas vão alterar radicalmente a própria imagem que os homens faziam da Terra. Porque antes da Idade Moderna, com as grandes navegações, era um grande perigo navegar, porque tinha-se a ideia que a Terra era plana. A gente acha um absurdo hoje, né? Dizer que a Terra é plana. Só um parêntese. Agora, no século XXI, há uma galera aí que fala do terraplanismo. Ainda, imagine, voltam a um pensamento medieval. A gente está falando aqui do século XV, estamos no século XXI, e ainda tem pessoas que estão surgindo aí na internet, que agora as informações vão para tudo que é buraco, de forma mais aleatória possível e fácil. Então, nessa ideia de terraplanismo. A Terra é plana. Óbvio que não. Tem vários experimentos que comprovam isso. E tecnologias. Hoje é algo quase que insano defender isso, mas há quem defenda. Então, vamos entrar no mérito da questão agora. Então, as grandes navegações também é um fato importante para a Idade Moderna, porque ali conhece outros